Saudações a todos. Estamos novamente aqui num período de aprofundamento dos nossos conhecimentos, dos debates filosóficos e na busca pela ampliação do nosso entendimento sobre os mais diversos temas que envolvem a humanidade. Hoje eu irei falar sobre a vida e a morte nas visões da filosofia e da religião cristã. Para isso, eu estou aqui com um livro, A República de Platão, onde eu irei iniciar o diálogo para que eu possa entrar no tema. Então, na República, Platão ele coloca a voz na boca de dois personagens, que é Sócrates e Céfalo, e nesse diálogo que eu vou narrar agora, nós vamos começar a meditar na questão da vida e da morte. Então o diálogo começa assim, Céfalo questionando Sócrates. Tu bem sabes, Sócrates, que depois que uma pessoa se aproxima daquela fase em que pensa que vai morrer, lhe acometem o temor e a preocupação por questões que antes não lhe vinham à mente. Com efeito, as histórias que se contam relativamente ao Hades, de que se tem de expiar lá as injustiças aqui cometidas, histórias essas que até então zombava, abalam agora a sua alma, com receio de que sejam verdadeiras. E essa pessoa, ou devido à debilidade da velhice, ou porque avista mais claramente as coisas do além, como quem está mais perto delas, seja qual for a verdade, enche-se de desconfianças e temores, e começa a fazer os seus cálculos e examinar se cometeu alguma injustiça para com alguém. Portanto, aquele que encontrar na sua vida muitas injustiças, atemoriza-se, quer despertando muitas vezes no meio do sono, como as crianças, quer vivendo na expectativa da desgraça. Então esse diálogo se encontra no livro A República de Platão, e esses dois personagens eles vão abordar o tema da morte. Então, Céfalo vai narrar para Sócrates aí no diálogo que a velhice ela nos leva à preocupação, porque se for verdade o que acontece após a morte, de acordo com o pensamento grego da época, de acordo com o diálogo entre ambos, a pessoa na velhice ela começa a se preocupar da veracidade dos fatos que acontecerão após a morte. Ou seja, a pessoa enquanto está jovem, está mais distante da morte. Portanto, ela não para pensar, para refletir. O jovem está sempre cheio de afazeres, sempre cheio de compromissos, de tantos sonhos, tantas ilusões, que ele não tem tempo ou não tem tempo e nem a sensibilidade necessária para começar a pensar no tema da morte. Então surgem algumas dúvidas para quem já está mais próximo da morte. Quem estaria mais próximo da morte? De forma natural seriam as pessoas mais velhas. Então o diálogo ele vai tratar desse tema, que a pessoa com o passar dos anos, com o passar do tempo, ao ganhar idade, ao se tornar mais velha, ela vai tendo mais sensibilidade para pensar no tema da morte. E isso gera preocupação. Por quê? O temor da morte, no diálogo que eu acabei de narrar, vai dizer que existe o Hades, que é uma região subterrânea onde fica a mansão dos mortos. Era assim que os gregos acreditavam. No Hades, então a pessoa que cometeu injustiças nesse mundo, ela fica lá até expiar as injustiças aqui cometidas. Então, na velhice, segundo
Platão neste diálogo, nós avistamos mais claramente as coisas, e principalmente as coisas do além. Então, conforme o tempo passa, nós vamos vivendo mais, nós vamos nos dando conta que o tempo que nos resta vai diminuindo. E isso gera incômodo e até mesmo temor. Ao fazer uma autoanálise, muitas vezes acordamos de noite preocupados com o juízo, com o além e com as injustiças que nós cometemos aqui neste mundo. Então, o envelhecimento nada mais é do que o aproximar-se da morte, e esse aproximar-se da morte faz-nos refletir sobre ela. Nós passamos a ter esse tema como algo importante quando não tínhamos enquanto mais jovens. Epicuro, que é o fundador da corrente filosófica, o epicurismo, ele vai dizer que o ser humano, ele tem o princípio básico, que é a busca pela felicidade, ou eudaimonia. E essa felicidade seria a calma, a apatia e a relação com o mundo, os apetites mundanos. Só que esses apetites e essa relação com o mundo seria não de forma desordenada, não de forma desorganizada, mas de uma forma tranquila, serena e calma. A doutrina deles, dos epicuristas, vai valorizar a hedoné, o prazer como algo natural. Então o homem vive na busca pelo prazer, a hedoné. Só que esse prazer não é um prazer promíscuo e regrado, amoral, mas um prazer comedido, um prazer espontâneo que beneficia até mesmo a saúde do ser humano. Ao considerar o ser humano como uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento, Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural. Então Epicuro, ele vai dizer que a nossa vida, o sentido da vida seria a busca pelo prazer, a hedoné. Só que, volto a dizer, o prazer comedido, não é um prazer promíscuo, irracional, mas um prazer benéfico para o corpo. E eles acreditavam que a morte seria apenas a solvência dos átomos. Eu vou explicar melhor o que é isso. Então Epicuro, ele tinha um pensamento atomista, que vai dizer que nós estamos vivos porque nós somos um amontoado de átomos. E esses átomos, como em cascata, eles se movimentam. E isso gera o nosso movimento e a nossa vida. A morte se dá quando esses átomos se rompem, igual a bexiga, que quando a gente enche, o ar fica dentro dela, mas chega um momento em que ela estoura e o ar sai para fora e volta para a natureza. A morte, segundo os atomistas, seriam da mesma forma. Seria o romper desses átomos que voltariam para a natureza e depois viriam numa outra forma. Então, segundo o epicurismo, a morte seria isso, o desprender dos átomos. Ela não deve significar nada para nós, não deve causar medo e nem espanto. Já Nietzsche, ele vai dizer que o homem vivencia a morte de duas formas: a forma covarde e a forma voluntária. Então Nietzsche, com o seu pensamento ateu, ele vai dizer que a nossa vida não tem sentido, nós fomos jogados no mundo, nós somos um acidente da natureza. Então, quando se fala sobre religião, sobre vida eterna, Nietzsche vai dizer que isso seria uma invenção humana para que o homem não perdesse as esperanças ao encarar a realidade do fato de estarmos jogados neste mundo. Então, qual é a morte covarde, segundo Nietzsche? É aquela morte que não foi vivida na plenitude,
na essência humana. O ser humano tem desejos, tem vontades e muitas vezes ele abre mão disso por temores de vidas futuras ou de julgamentos e juízos. Essa seria a morte covarde, aquela morte que, segundo Nietzsche, não teria sido vivida na plenitude. E a morte voluntária seria aquela morte em que se vive na plenitude da humanidade, sabendo que a morte é o fim de todas as coisas. Então, o homem não tem noção real de tempo. E a morte parece ser um acidente que assalta. Então, Nietzsche vai dizer que a morte é um acidente que acontece de repente e não tem nenhum sentido tanto viver quanto morrer. O sentido que tem é vivermos na plenitude, da humanidade. Michel de Montaigne é outro que vai dizer o seguinte, que existe duas formas de se deparar com a morte, pelo estudo e pela contemplação. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Felizes são aqueles que não temem diante dela. Existem os que consideram um mal e os que a consideram um bem. Essa é a visão de Montaigne. É óbvio que aqui são apenas recortes, enfim, momentos aqui que nós analisamos, breves pensamentos dos autores, dos filósofos, e depois precisa ser aprofundado em sala de aula. Agora entrando na questão da biologia, o que a biologia fala sobre a morte? Então, a morte para a biologia é uma necessidade, é a cessação permanente e irreversível de todas as funções biológicas que sustentam o organismo vivo. Então é o colapso total das funções orgânicas que nos leva à morte. E quando a morte se dá? A morte, para início de conversa, ela começa a acontecer a partir do nascimento. Quando nós nascemos, nós já estamos nos autodestruindo. As nossas células já entram em processo de destruição. Aí se dá o envelhecimento, se dá a vida na plenitude, até chegar o momento em que os órgãos do nosso corpo, eles entram em colapso. Os órgãos é como o motor de um automóvel. Eles existem, foram feitos e tem um tempo de duração. Assim como o coração. O coração ele tem um número de batidas já pré-estabelecido, um pouco mais ou um pouco menos, devido à diferença orgânica, a diferença das pessoas, mas o nosso coração ele não bate para sempre. Ele vai chegar um momento em que ele chega ao colapso. Então se daria a morte. Biologicamente falando, a morte é algo natural, ela se dá a partir do nascimento, perpassa de forma contínua por toda a vida, ela é necessária e inevitável. Eu quero fazer aqui também uma observação muito interessante, que a pessoa muitas vezes passa a ter a sensação e o desejo pela morte por causa do deslocamento em que ela sofre no tempo. De que maneira isso se dá? Todos nós nascemos de uma determinada geração, dentro de um determinado período histórico, e quanto mais nós formos vivendo, mais distantes nós vamos nos encontrando daquele ponto de referência, que é aquela geração a qual nós nascemos. E no percorrer da nossa vida, das nossas vidas, nós vamos deixando para trás muitas pessoas das quais nos serviam de referência. Vão morrendo parentes, amigos, vão morrendo, enfim, conhecidos, e nós vamos ficando sozinhos no tempo. Nós vamos entrando num outro período, numa outra geração, a qual nós não nos identificamos. E esse deslocar-se no tempo nos faz percebermos estranhos
porque nós passamos a viver num tempo em que nós não conhecemos mais, nos tornamos verdadeiros zumbis. Nós estamos num tempo que não nos pertence mais. Então, nesse sentido, quanto mais deslocados no tempo nós ficarmos, mais desejosos da morte nós seremos. Portanto, nós, ao deslocarmos do tempo, nós não nos conhecemos mais, nós perdemos as nossas referências, nós perdemos os nossos pontos de referências, e este mundo vai ficando sem sentido para nós. Já na teologia cristã, no cristianismo, em Romanos 3:23, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a morte, de acordo com o cristianismo, com a religião cristã, ela é consequência de um pecado original, que os primeiros pais, os primeiros humanos, Adão e Eva, cometeram, e esse pecado ele entrou para a raça humana e contaminou toda a raça humana. Neste pecado original entrou também a morte, porque, segundo a teologia cristã, o homem existe para viver eternamente. Nós existimos para sermos eternos. Porém, a desobediência que trouxe a morte à raça humana, ela nos impede de alcançarmos a vida eterna. A única forma de nós resgatarmos essa vida eterna, a resposta está no livro de Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, na teologia cristã, o único que seria capaz de nos restaurar a vida eterna, da qual nós fomos criados para pertencer a ela, então seria Cristo Jesus. Então, a teologia cristã diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Esse todos pecaram e destituídos gerou a morte. Então, a morte, ela seria a consequência do pecado. Então, para o cristianismo existe a morte física, que é aquela morte quando os membros, os órgãos do nosso corpo deixam de funcionar. Existe a morte espiritual, que é aquela quando a pessoa ela não tem uma vida espiritual, não se volta para Deus, não se preocupa com a sua salvação. E existe a morte eterna, é aquela que se dá quando a pessoa morre sem Cristo Jesus, que o levará à vida eterna, e a morte sem ele é a condenação eterna. Então, de acordo com o cristianismo, essa morte eterna ela é figurada, porque as pessoas vão ter consciência. A morte ali no caso seria a condenação ao sofrimento por não aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Então existe aqui algumas concepções sobre a morte que eu abordei brevemente com vocês, para que depois em sala de aula nós possamos pegar esses pensadores e nos aprofundarmos nas ideias que eles quiseram nos passar. Eu agradeço a todos e até breve com mais vídeos. Um abraço.